Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu estou feliz da gente voltar a estudar 2 Coríntios juntos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos dar sequência ao estudo dessa carta, que Deus tem falado tremendamente aos nossos corações. Eu diria até moldado as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4. Essa noite nós vamos ver dos versículos 8 a 18. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 4, vamos ler versículos de 8 a 18. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Deus, o privilégio de nos reunir no Teu nome para estudar a Tua palavra, Senhor. Que bênção, Deus, que privilégio, que alegria, Senhor. Quantos amariam poder fazer isso, Senhor? Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse privilégio. Pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações essa noite. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor, nos instrua, nos corrija, nos exorte, nos dê ânimo, Senhor. Renove a nossa fé, fortaleça-nos, Senhor, no homem interior, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Jesus, e sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nós Te damos desde já o nosso coração, Deus, rendemos as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito nos molde essa noite, Senhor, a imagem e semelhança do Senhor, do nosso Salvador amado. Senhor, nós Te amamos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, repreenda toda a distração essa noite. Que os nossos ouvidos sejam Teus, que o nosso coração seja Teu, que a nossa mente seja Tua, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus, e fala conosco agora, Deus, nos guia com o Teu Santo Espírito, prepara as mentes, os corações, ó Deus, e me capacita, Senhor Deus, a comunicar aquilo que está no Teu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Queridos, essa passagem é uma passagem que eu amo muito e eu espero que você seja abençoado com ela, assim como eu fui também, tá? Essa passagem que nós vamos estudar essa noite. Eu quero fazer uma rápida revisão da carta. O tema da carta de 2 Coríntios é Cristo é a nossa suficiência. Amém? Cristo, nossa suficiência. E o versículo tema é 2 Coríntios 9:8, que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. No nosso último estudo da carta, nós começamos o capítulo 4 e nós aprendemos sobre vasos de barro, que nós somos humildes vasos de barro, né? Mas nos quais Deus ele colocou um tesouro muito precioso, muito valioso. Qual é esse tesouro? O Espírito Santo, né? Então, nós somos vasos de barro, e nós vimos que um vaso de barro, né,
principalmente naquela época. Hoje em dia nem tem tanto, né? Mas naquela época era aquilo que dava rodo, né? Todo lugar tinha, né? A coisa mais barata, mais humilde, mais que se quebrar não tem problema, né? Porque não é caro. Vasos de barro, né? Vasos de barro. Mas a gente vai aprender essa noite algo muito, muito importante. Quando Paulo desenvolve a ideia agora do vaso de barro, depois de falar, né, sobre os vasos de barro, ele fala, olha, o nosso foco não tem que ser o vaso de barro, tem que ser o conteúdo desse vaso de barro. E o conteúdo do vaso é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a ação de Deus em nós. Amém? Então, esse é o segredo de Paulo, e é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Dando sequência ao estudo de 2 Coríntios capítulo 4. O tema da mensagem dessa noite é quando sofrimento significa glória. Quando o sofrimento significa glória. Quando o sofrimento significa glória. É isso que a gente vai aprender hoje. Quando o sofrimento significa glória. Irmãos, depois que Paulo ele falou sobre os vasos de barro, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, olha, Deus ele escolheu colocar o tesouro no vaso de barro para que a glória seja dele, não nossa, né? Porque se nós fôssemos vasos de ouro ou vasos muito, né, de cristal, né, nós realmente pensaríamos, porque nós somos muito orgulhosos, né, que nós realmente somos aqueles que, né, sem os quais, né, nada vai acontecer, né? E não é verdade, né? É muita graça de Deus, né, nos escolher vasos de barro para depositar o seu Espírito Santo e nos fazer participantes da obra dele, né? Então, na verdade, ser um vaso de barro deve nos manter humildes, né? Deve nos manter naquele lugar onde nós somos recipientes do amor de Deus, da graça de Deus, onde ela vem, enche e transborda, né? É exatamente esse lugar de humilde aos pés da cruz que nós podemos crescer e experimentar da glória de Deus. E Paulo, ele diz nessa passagem que esse era o segredo do sucesso do ministério dele. E ele vai desenvolver agora a ideia do sofrimento, né? Quando o sofrimento, né, significa glória. E ele vai falar, olha, você sabe que, analisando o contexto aqui da passagem, Paulo está defendendo, né, seu apostolado diante da igreja em Corinto. Eles estavam confusos, eles foram influenciados por alguns líderes religiosos, alguns homens que se falavam, né, se auto-intitulavam apóstolos, e eles distorciam a palavra de Deus, o ensinamento que Paulo tinha dado à igreja, e eles faziam com que agora os irmãos duvidassem que Paulo realmente era um apóstolo de Cristo. Eles duvidavam que Paulo realmente era um homem de Deus. E Paulo, em sua defesa, ele escreve essa carta, né, e ele mostra o coração de Jesus Cristo à igreja, ao povo. E nessa oportunidade, especificamente nessa passagem, ele vai falar que ele está convicto que todo esse sofrimento, essas falsas acusações, essas mentiras que estão sendo faladas no nome dele, né? Todo esse sofrimento que ele tem passado, isso está produzindo nele uma glória. Isso está produzindo nele algo que os olhos humanos não são capazes de contemplar. Tudo isso está fazendo com que ele cresça e que Jesus Cristo seja formado nele. E é exatamente esse o ponto que eu quero que você preste atenção. Eu não sei qual é o seu problema ou qual é o seu sofrimento, mas essa passagem, Deus ele falou muito claro ao meu coração, e eu creio que é o desejo de Deus que a gente entenda isso. Todo sofrimento, quando trazido aos pés da cruz, todo sofrimento, quando olhado na perspectiva de Deus, vai produzir em nós algo glorioso. Longe de Jesus, não. Longe de Jesus, o sofrimento, ele produz amargura, ele produz revolta, ele produz ódio, raiva. Longe de Jesus, o sofrimento não faz sentido. Embora a gente vai ver hoje, e a gente sabe disso, nós somos pecadores, né? Então essa ideia de que eu não mereço, a gente sabe que é por fora, porque no melhor dia da nossa vida a gente merece o inferno. Mas a gente é orgulhoso e a gente acha que não merece mesmo, a gente acha que, né, que está certo estando errado, né? E por aí vai. Mas
é muito importante, irmãos, e esse é o coração do Pai essa noite para nós, que não importa o sofrimento que você esteja passando, que você possa trazê-lo, né, aos pés da cruz, que você possa compreender em Jesus a razão disso, para que através do poder dele somente, todo esse sofrimento seja transformado em algo glorioso, a fim de que Deus ele possa virar a mesa, né? A fim de que aquilo que Satanás intentou para o mal, Deus transforme numa grande bênção na sua vida. Aquilo que para você hoje não faz o mínimo sentido, né? Nas mãos de Jesus vai ser uma bênção. Nas mãos de Jesus vai transformar a sua vida. Então, esse é o ponto principal do nosso estudo essa noite. Quando sofrimento significa glória. Vamos ver os versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo ele cita várias situações, né, nas quais eu creio que ele se identifica comigo e com você, né? Eu creio que Paulo se identifica aqui com cristãos de todas as épocas, em todo lugar do mundo, né? Quando ele fala, olha, de todos os lados somos pressionados. Quem nunca se sentiu pressionado aqui? Nunca se sentiu pressionado. Se você nunca se sentiu pressionado, meus parabéns. Mas de todos os lados nós somos pressionados. Nós sentimos como numa panela de pressão. Alguém nunca se sentiu sob pressão, debaixo de pressão? Você está sendo esmagado, se sentindo, né, literalmente esmagado. Paulo está falando, ó, de todos os lados, nós somos pressionados. De todos os lados. Não é culpa do A ou do B. De todos os lados nós somos pressionados. Porém, não desanimamos. Então Paulo está falando, olha, ele se identifica com a gente, ele fala, olha, de todos os lados nós somos pressionados, isso faz parte do sofrimento, mas algo maravilhoso. Ainda que nós sejamos pressionados, nós não desanimamos, nós não desistimos. Sabe, quando você está sendo colocado à prova, você está debaixo de pressão, tipo, pede para sair, você não sai, você continua, né? Você persevera, você suporta, como pela graça de Deus. Mas Paulo está falando, olha, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que são de Cristo, nós somos pressionados de todos os lados, irmãos. Se alguém te falou uma propaganda falsa e enganosa quando você veio para Jesus, né? Eu lamento muito. Mas de todos os lados nós somos pressionados. Porém, não desanimamos. Não desistimos. E ele não para por aí. Ficamos perplexos. Quem nunca ficou perplexo na vida? Perplexo é confuso. Você nunca ficou confuso? Nós ficamos perplexos, irmãos, de muitas vezes que a gente não sabe nem o que fazer. A gente fica tão confuso que a gente não sabe nem o que fazer. Será que nunca passou por isso? Só eu? Ai, meu Deus. Só eu, então, né? A gente fica perplexo. A gente fica tão confuso. Ontem tudo parecia claro, hoje está tudo tão confuso. O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Me fala, alguém me explica. Perplexos. Mas ele diz, olha, ficamos perplexos, mas não desesperados. Mas nós temos esperança, ainda quando estamos confusos, ainda quando estamos perplexos. O melhor caso de perplexidade que eu conheço na Bíblia, pelo menos que eu mais me identifico, é com João Batista. No momento, João Batista está assim: eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E ele está apontando as pessoas para Jesus, e ele está falando, ele é aquele que eu não sou digno nem de desatar o cadarço, as sandálias, eu não sou. Ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Ele estava convicto, ele estava determinado, ele estava, né, cheio, estava falando para todo mundo, mas aí quando ele estava na prisão, ele estava tão perplexo e tão confuso, as emoções dele estavam tão abaladas, que ele mandou os discípulos dele até Jesus falar, pergunta se ele é aquele mesmo que estava para vir, por favor, vai lá, fala para Jesus se ele é ele mesmo, pergunta se ele é o Messias que deveria vir ao mundo.
Ele estava perplexo, ele estava confuso. Às vezes a gente se sente assim, às vezes eu me sinto assim, meu Deus, fico tão perplexo, eu não sei nem se eu conheço Jesus mais. Fico tão perplexo, eu não sei nem se eu conheço Jesus de verdade. Perplexo, confuso. Paulo está falando, irmão, se você passa por isso, já passou por isso, é normal. Nós não somos só pressionados de todos os lados e não desanimamos. Nós ficamos perplexos, porém não desesperados. Porque no meio da nossa confusão, no meio da nossa perplexidade, há algo que a gente não consegue explicar. Há uma esperança viva. Há uma esperança, há uma certeza de que, meu Deus, ainda que a minha mente não entenda nada, a minha alma está segura. Minha alma está segura. Que Jesus é a rocha onde estamos fincados, né? Firmados. Então é normal ser pressionado, é normal ficar perplexo. Ele não para, ele diz no versículo 9, somos perseguidos. Às vezes a gente pensa, nossa, perseguido é só para os irmãos da igreja sofredora, eles sabem o que é perseguição, né? Mas a gente se engana, porque a perseguição aqui no Ocidente, a perseguição para nós supostamente livres para pregar o Evangelho, livres para adorar, livres para ler a Bíblia, livres para estudar, livres para orar, a gente é tão livre que se perde, né? A gente é tão livre que não faz nada. E essa é a maior perseguição. É uma perseguição completamente diferente, né? Mas é uma perseguição. A gente está tão livre e que a gente acha que somos tão livre e a gente acaba se prendendo em tudo que é coisa. Já reparou? Tudo distrai, tudo ocupa o tempo, tudo nos rouba, quando a gente menos imagina, a gente está preso. Vem cá, mas a gente não é livre? Mas a gente não vive num país livre? A gente não tem a liberdade de servir ao Senhor de todo o coração, de amar, de ler a Bíblia, de evangelizar em todo canto? Sim, mas a gente não faz. E aí o que acaba acontecendo com a gente? Acaba se prendendo. A gente acaba, quando menos se imagina, a gente está preso, a gente não está testemunhando a nossa fé. Então, nós somos perseguidos, mas não abandonados. Talvez você esteja falando, nossa, eu nunca pensei isso, realmente eu sou livre, mas vivo preso. Se eu sou livre e não testemunho a minha fé, é porque eu, de alguma forma, estou preso. Alguma coisa me prende. Alguma coisa me impede de testemunhar a minha fé. Talvez essa seja a sua realidade. Mas a palavra de Deus fala, somos perseguidos, mas não... O que diz aí, igreja? Abandonados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. O que Deus está falando para nós? Ainda quando nós somos perseguidos, o Senhor continua conosco. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Nós nunca estamos só. E ele continua, ele fala, olha, abatidos, mas não destruídos. E quando você vê a palavra abatido, não é só triste. Abatido também passa a ideia de pego pelo inimigo. Nossa, agora parece que Satanás conseguiu me passar rasteira. Caramba. Agora parece que Satanás conseguiu me aplicar aquele golpe e me imobilizou, né? Estou imobilizado na luta, Jesus. E agora? Estou abatido. Fui pego. Fui apanhado pelo inimigo. Ele aplicou o mata-leão. E agora? O que diz aqui? Abatidos, mas não destruídos. Ainda que essa seja a sua realidade, o Senhor quer que você saiba, ainda que você esteja abatido, você jamais será destruído. Por quê? Porque você é grande, porque você é maravilhoso, porque você é uma pessoa especial. Por causa do tesouro que existe nesse vaso de barro. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é parte dele, você é um com ele. O Senhor habita em você através do Espírito Santo. Então esse poder não vem de você, essa glória não tem como vir de você. Essa realidade é só para nos abrir os olhos de que, meu Deus,
eu te louvo, eu devo a minha vida a ti. A razão de eu dar um passo de fé, fazer uma oração, vir a uma reunião com a igreja, é um milagre. É porque Deus está trabalhando em mim. É porque realmente essa glória vem do alto, não vem de mim. Se eu conseguir explicar alguma coisa, eu não preciso de Deus. Mas se eu passo por pressão, confusão, abatido, perseguido, e eu consigo continuar, é porque Deus está agindo através de mim. Se você está passando por alguma situação dessa, irmão, e está aqui, não tenha dúvida. Deus está agindo através de você. Deus está agindo em você. E isso é maravilhoso. A gente precisa entender, eu creio que é vontade de Deus isso, irmão. A gente pode se afastar de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. Deus, Ele nos ama de verdade. Ele tem um plano nas nossas vidas, mas Ele deseja que a gente entenda isso. Que a gente mantenha os nossos olhos nele. O nosso coração precisa estar focado nele. Há uma distração muito grande e perigosa quando a gente tira os olhos do Senhor e coloca em nós, ou coloca nas situações. Mas Paulo, ele fala todas essas coisas só para nos lembrar, olha, não importa se a gente está pressionado, perplexo, perseguido ou abatido, Deus quer que a gente saiba disso. Jesus está sempre conosco. Amém? E Ele tem um plano para as nossas vidas. Dos versículos de 10 a 12, Paulo ele vai mostrar como que tudo isso é possível. Como é possível passar por todas essas situações e continuar, né? E perseverar na fé, no serviço aos irmãos. E ele diz aqui, trazemos sempre em nosso corpo, e presta atenção nessa leitura, irmão, e você observa que ele faz, é praticamente uma poesia, né? Ele coloca vida e morte, vida e morte, vida e morte, e desenvolve toda a ideia do sofrimento que produz vida, tá? E acompanha aí, versículos de 10 a 12. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Então, observa o que Paulo está falando aqui. Ele está falando algo muito importante para nós. O ponto é, quando nós morremos para nós vivemos, deixamos com que a vida de Jesus seja manifesta através de nós. Paulo está querendo dizer o quê? Que olha, esse vaso de barro, ele se desgasta, ele sofre, ele se decompõe. Esse vaso de barro, nossa, ele é rachado, ele cai, ele leva tombos. O vaso de barro, ele passa por todo esse desgaste, bom? Mas essa fragilidade do barro, do vaso de barro, essas rachaduras que tem nele, fazem com que a glória daquilo que está dentro, do conteúdo dele, possa ser manifesta, possa ser exalada, né? E isso é glorioso. Então ele fala, olha, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, não importa se o meu sofrimento é tão grande. Paulo está dizendo, olha... E Paulo, né, ele fala de sofrimento como alguém, não é como uma criancinha no jardim da infância. Ele fala de sofrimento como PhD, né? Como ele tem toda a autoridade no assunto para falar disso. Então ele fala, olha, o meu sofrimento, ainda que eu esteja humanamente falando, morrendo, isso é glorioso, né? Isso é glorioso, porque significa que a vida de Jesus está sendo formada dentro de mim. E eu falo, será que só Paulo enxerga isso? Não, o desejo de Deus é que todos nós entendamos isso. Pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Às vezes eu fico pensando que a gente tem tanto medo da morte que nem parece que a gente é crente, não é? A gente tem tanto medo da morte que nem parece que tem esperança da vida eterna. A gente se agarra tanto às coisas desse mundo, né? A nossa vida, se você reparar as nossas orações, é tudo assim, me livra do sofrimento, me livra do sofrimento, me livra do sofrimento, né? A nossa oração é essa, Senhor, me livra do sofrimento, me livra do sofrimento. Que diacho de oração é essa, né? A gente precisa
a gente precisa orar pela vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus é manifesta através do nosso sofrimento. A gente pode não gostar disso, isso não soa atraente aos meus ouvidos, eu não gosto dessa mensagem, muda essa mensagem agora. Mas eu não posso, porque Deus, Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar. A vida de Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus, o milagre de Jesus, quer se manifestar. Mas a gente não quer largar o coco, né? Os macaquinhos, eles, para pegar o coquinho, eles enfiavam a mão numa botija, e eles conseguiriam tirar a mão se ele soltasse o coquinho dentro da botija. Mas porque eles não largavam o coco, o caçador vinha e o matava. E às vezes, irmão, é essa a impressão que eu tenho. A gente não quer largar o coco. Larga o coco, macaco. Larga o coco e tenha vida. A gente precisa se render. A gente precisa falar: Deus, eu entrego na tua mão. Eu entrego na tua mão. Por mais que eu amo a vida e por mais que eu queira viver, tudo que eu posso viver sem Jesus não é nada comparado com a vida que Ele tem para mim. É difícil da gente entender isso. Nós somos muito apegados a esse mundo material. Mas eu creio que Deus, através do seu Espírito Santo, está nos ensinando a se desapegar, né? Esse OLX, né? Desapega. Vai desapegando. Que a gente precisa se desapegar, meu irmão, mesmo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua vida a morte, mas em vocês a vida. Então Paulo, ele queria que sobre todas as coisas os irmãos em Corinto entendessem: olha, irmãos, se vocês hoje estão bem, é porque eu sofri as penas necessárias para que o evangelho chegasse até você. Por isso ele fala: olha, de forma que em mim opera a morte, mas em você a vida. A igreja em Corinto, ela estava passando por um momento muito bom, né, humanamente falando, próspero, né? Espiritualmente não, mas humanamente falando, muito próspero. E é um erro que nós temos, uma tendência muito grande. Às vezes a gente acha que, olha, aquilo que humanamente, aos olhos do homem está prosperando, espiritualmente também está. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes ali está só a força do homem, a mão do homem. Deus não tem nada a ver com aquilo. E Paulo é a prova de que a vida dele era super cheia de Deus por meio do sofrimento. De alguma forma os judaizantes tinham colocado na cabeça do povo que Paulo, ele era amaldiçoado por Deus por causa do sofrimento que ele passava. Eles falavam o seguinte: nossa, irmãos, imagina se Deus vai querer que você sofra. Não, Deus te ama. Porque Deus te ama, Deus não quer que você sofra. Isso que Paulo passa, os naufrágios, essa luta toda, olha para ele, nossa, que homem fraco, que homem... E eles falavam muito mal de Paulo. Sabe por que ele sofre tanto? É punição de Deus. Deus o está punindo. Aí eu paro e pergunto: meu Deus, como que o povo podia acreditar nessa teologia? E a resposta é: por que as pessoas até hoje acreditam nesse tipo de teologia? Até hoje, irmãos, é de se espantar, mas as pessoas pensam: ah, não, Deus não permite sofrimento, então que Cristo a gente adora? Que Deus a gente serve? Porque o nosso Deus, ele veio sofrer. Você olha para Jesus, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele foi chicoteado, cuspido, zombado. Falaram que ele expulsava demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. Ele foi... Você quer resumir o que Jesus passou? Sofrimento. Mas a palavra de Deus fala que ele tudo sofreu por causa da glória que estava reservada para ele depois da cruz. Esse é o caminho do cristão, é isso que Paulo está falando. Só que de alguma forma, nós somos enganados pela nossa própria concupiscência, né? a nossa própria cobiça. Nós somos atraídos e enganados por ela. Então, de alguma forma, os irmãos lá em Corinto, eles foram enganados com esse medo de sofrer, com esse medo de perder alguma coisa. Eles conseguiram ser enganados, iludidos por esses judaizantes, de que não, realmente, uma vida próspera é uma vida sem sofrimento.
Uma vida próspera é uma vida que você não tenha que perder nada, você só ganha. Totalmente fora do Evangelho, totalmente nada a ver com Cristo, e até hoje essa teologia é ensinada. E as pessoas pensam que realmente, né, a pessoa quanto mais próspera, mais espiritual, né? Quanto mais próspera, mais espiritual. Mentira! Mentira! Então nós estamos afirmando que Jesus Cristo não foi próspero, que ele não teve sucesso no seu ministério, porque o que ele fez foi sofrer. Então a gente precisa entender isso, irmão. E Paulo estava ensinando isso para os irmãos. Alguns pontos importantes. Paulo ele só podia falar isso, olha, realmente eu quero morrer para o meu eu, para que Cristo viva, né? Quanto mais eu nego a mim mesmo, mais Jesus ele tem a oportunidade de manifestar, de mostrar sua glória ao mundo. Não dá para você falar isso apenas, a menos que você tenha convicção na vitória sobre a morte que Jesus trouxe para você. Se você tem convicção da vitória sobre a morte que Jesus te trouxe, esse é teu coração. Você não tem como ter essa convicção a menos de que você entenda que apesar que o vaso de barro esteja se decompondo, se desgastando, o homem interior esteja sendo renovado de glória em glória, de fé em fé. Se sofremos é por amor a Cristo, se morremos para o nosso eu, para que a vida de Cristo possa ser revelada em nós, e se passamos por tribulações, é para que Cristo seja revelado. Irmãos, que nós possamos valorizar mais o conteúdo do que o vaso. Nós estamos muito preocupados com o vaso, e nos importando pouco com o conteúdo do vaso. É como se a gente valorizasse mais o servo do que o Senhor, né? E a gente tem que mudar isso. Está errado isso. John Henry falou o seguinte: o ministério que não custa nada, não vale nada. Tá aí. O ministério que não custa nada, não vale nada. A menos que a gente entenda o paradoxo da vida cristã, as palavras que Paulo está nos escrevendo aqui não fazem o mínimo sentido para nós. Porque não fazem o mínimo sentido para o mundo. Olha, é morrendo que você vive. É perdendo que você ganha. É diminuindo que você cresce. É abrindo mão do seu eu que você encontra o verdadeiro eu em Cristo. Isso é loucura. O mundo não entende isso. Mas nós podemos entender porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E uma outra razão que levava os irmãos em Corinto se revoltarem contra Paulo é porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência terrível de procurar super-heróis. Heróis. Estamos sempre procurando um super-herói para a gente seguir. E a fraqueza e os sofrimentos de Paulo o desqualificavam dessa figura de herói, né? Desse homem forte, esse homem super crente, esse homem super espiritual, do modo de vista humano, né? Entendo que aqui há um contraste durante todo o tempo, durante toda a passagem, o humano e o espiritual, né? Um se opõe ao outro. Aos olhos do homem, o que é grande, o que é bom, o que é excelente, é aquilo que é forte aos olhos do homem, né? Aquilo que é cheio de glória e de poder aos olhos do homem, de beleza aos olhos do homem. E aí você olhava para Paulo, né? Franzino, magrinho, narigudo, careca, não pregava de forma eloquente. As pessoas falavam: isso aí é o líder de vocês? E aí o povo falava: é verdade, ele não tem nada a ver com o nosso líder, ele não é o nosso líder. Eles desprezavam Paulo porque eles procuravam líderes segundo seus próprios olhos, né? Sua própria cobiça.
E eles encontravam nesses judaizantes esse tipo de liderança, esse tipo de homem, que era opressora, que não se sacrificava para o bem deles, mas explorava eles. Capítulo 11 vai nos falar mais sobre isso. Eles não davam a vida pelo evangelho, pelo contrário, eles iam nas igrejas para roubar pessoas que já eram convertidas, mas ainda assim o povo estava aplaudindo esses judaizantes, ainda assim o povo estava dando ouvido a eles, seguindo eles e se voltando contra Paulo. Aí eu falo, irmão, como que Paulo podia perseverar? Ele tinha a convicção, primeiro, o Espírito Santo de Deus, o tesouro que estava dentro dele, era a razão pela qual Paulo continuava. Agora eu quero ler com vocês o versículo 13 e 14. Diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então Paulo primeiro ele cita o Salmo 116, verso 10, quando ele fala, está escrito, criei, por isso falei. E quando ele fala com esse mesmo espírito de fé, ele quer dizer com essa mesma atitude de fé. Nós também cremos e falamos. E aqui ele está falando algo muito importante para nós. Se nós não crermos, nós não temos o que falar. A pior coisa, o que mais paralisa, né, uma pessoa é a incredulidade. O que nos paralisa? A incredulidade. Enquanto nós cremos, nós temos força para seguir. E quando nós não cremos, nós não temos força para seguir. Você pode observar na sua própria vida, quando você está cheio de fé, você vai, você avança. Mas quando você não está muito cheio de fé, você fica paralisado. Mas fé para nós, que conhecemos Jesus, é Jesus. Fé para nós é ver Jesus, é conhecer Jesus, é ter a palavra de Jesus no nosso coração, na nossa mente. Quando a gente tem isso, quando a gente está focado nisso, a gente tem fé, a gente tem força para continuar. Mas se nós não temos, nós ficamos paralisados. Por isso nós precisamos da palavra, da oração e da comunhão dos outros. Então nada mais pode calar a boca de um cristão a não ser a incredulidade. Paulo ele tinha a convicção que o seu sofrimento estava produzindo uma glória eterna. Ele tinha fé. Ele não podia ver, mas ele sabia. Ele não podia tocar, mas ele estava muito convicto, sabe? Olha, tudo que eu estou passando, eu não entendo. Não faz o mínimo sentido do ponto de vista humano, mas eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu creio que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus está usando todas essas coisas para o meu bem. É isso que a fé faz. A fé, ela muda a nossa maneira de pensar e de agir. E Paulo tinha essa convicção. E eu estava assistindo ontem a trilogia do Deixados para Trás. E aí tem uma frase muito interessante, né? Eles repetem essa frase várias vezes. Falam assim, fé é uma escolha. Você escolhe crer ou não. Eu achei interessante aquilo. Aquilo chamou muita atenção, né? Fé é uma escolha. Você escolhe crer ou escolhe não crer. Eu oro que você esteja aqui porque você escolheu crer. Eu oro que você esteja aqui ouvindo o que você está ouvindo e você escolhe acreditar no que você está ouvindo. 1 João 5, de 4 a 5 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Falem bem alto. Amém. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você é capaz de crer, você é um vencedor, irmão. Se você escolhe crer, se você pode hoje fazer a escolha de crer em Jesus, de crer na palavra de Jesus, você é vitorioso. Você é vitorioso. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nós somos mais do que vencedores, irmãos. Não importa o sofrimento que a gente passa.
Não importa se a gente está se desgastando. Não importa que parece que a vida é muito dura sobre nós. Se nós vivemos para Cristo e conhecemos a Cristo, tudo isso tem um propósito. Tudo isso está nos aproximando mais do Senhor. Tudo isso está forjando o homem e uma mulher de fé. Jesus Cristo em nós. A igreja primitiva, ela vivia, e se você ler o livro de Atos, você se depara com isso, né, constantemente. Ela vivia na fé de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que estava pronto, estava vindo buscá-los. Eles tinham a certeza da vitória sobre a morte. Era algo tão real para eles, mais concreto do que a cadeira que você senta. A vitória sobre a morte, Jesus ressuscitado da morte, para eles era algo tão sério, tão certo, de tanta convicção, que eles não tinham a mínima dúvida em qualquer dia da vida deles nós não vamos ressuscitar. Essa vida é tudo que nós temos que nos agarrar a ela, porque se perdemos essa vida, perdemos tudo. Não, eles tinham uma fé baseada na ressurreição de Cristo. Jesus venceu a morte, aleluia, nós também vamos vencer. Essa era a fé, esse é o entendimento. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. Nós somos mais do que vitoriosos, nós vencemos a morte. Irmão, se você escolhe crer na sua vitória sobre a morte, qual outro inimigo que pode te paralisar? Nenhum. Sabe qual é a tristeza da igreja hoje em dia? Parou de crer nessa vitória sobre a morte. Aí tenta se agarrar a essa vida a todo custo. Essa vida é tudo que eu tenho. Eu tenho que viver para essa vida. Não. Se a gente fizer isso, a gente perde o principal. João 14, de 1 a 3, Jesus ele faz uma promessa para nós. Diz assim, olha: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então veja que não é uma promessa de homem, é uma promessa do Senhor Jesus. E Ele prometeu o que aqui? Que Ele foi preparar lugar para nós, para que onde Ele está nós também estejamos, ou seja, nós ressuscitaremos com Cristo. Nós temos uma promessa da parte do Senhor. Fechar os olhinhos aqui é abrir na presença do Pai, é estar com Deus. Nós não temos medo da morte. Versículo 15: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então Paulo está falando, olha, esse versículo 15 é paralelo a Romanos 8, 28. Você já deve ter decorado Romanos 8, 28, né? O que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. As coisas boas, ruins, legais, eu gosto, as que eu não gosto. Todas as coisas cooperam. Paulo está falando, olha, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então tudo que acontece na nossa vida vai glorificar Deus. Tudo, porque nós fomos comprados por um alto preço com o sangue de Cristo, agora nós somos dele. Tudo que atinge as nossas vidas atinge a Deus. Para alguma coisa acontecer conosco, tem que passar por Deus primeiro. Deus tem que permitir, Deus tem que autorizar. Então, Deus ele está no controle de todo o sofrimento, e Deus usa todo o sofrimento para a glória dele. Nós simplesmente precisamos estar nele para compreender a dinâmica disso aí. Fora dele não faz o mínimo sentido, tá bom? Mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Veja que ele fala da graça. Essa graça é esse consolo que vem sobre nós no momento da dificuldade, no momento do sofrimento. Quando a gente passa por um momento difícil, né, a gente não sabe como vai sair dele, porque
nosso cérebro meio que fica confuso mesmo, né? Mas existe uma paz, existe uma ação, um consolo sobrenatural do Espírito Santo que nos guarda, que nos protege, que nos envolve. E a gente é lembrado por essa graça, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Você está bem, tudo vai ficar bem. Espera no Senhor, confia no Senhor. Deus está trabalhando por você. E você é consolado, e isso é graça. Porque nós não merecemos isso, mas isso é graça. E tudo que começa com a graça vai terminar em glória. Tudo que começa com a graça vai terminar em glória. E aí é isso que ele fala. E nesses momentos nós somos consolados e as ações de graça se multiplicam para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então nós não desanimamos, nós não desistimos, porque embora o nosso homem exterior esteja se decompondo, esteja perecendo, você já reparou que por mais que a gente cuide do nosso corpo, faça exercício, faça Mary Cake, né? Mary Cake é minha mãe que fala, faça Mary Cake, não tem jeito, né? Estamos nos decompondo, estamos perecendo, né? Mas olha que coisa maravilhosa, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você crê nisso? Amém? Irmãos, exteriormente nós estamos nos desgastando, querendo ou não, indo para a batalha ou fugindo dela, nós estamos nos desgastando, nós estamos nos decompondo, mas o Senhor tem palavras de esperança para nós, porque ainda que exteriormente a gente esteja se desgastando, interiormente estamos sendo renovados. É o oposto, é o oposto. E é maravilhoso isso. Quanto mais a gente amadurece na nossa fé, né, menos a gente tenta se agarrar a essa vida, né, e mais a gente anseia, né, a vida, né, na presença de Deus, né, na face de Cristo. Irmãos, eu vi um exemplo que eu queria fazer aqui, mas não tive tempo. Mas você vai imaginar comigo, tá bom? Imagina um barbante, uma corda, tá bom? Bem grande. Faz de conta que eu estou com essa corda na minha mão e ela vai até lá fora. Ela é enorme, ela é gigante. Ela é tão grande que você não pode ver o comprimento todo dela. Aí você imagina que assim, os quatro dedos da ponta que está na minha mão dessa corda, você pinta ela de vermelho, tá? E esses 4 dedos dessa corda significam o tempo da nossa vida na terra. Tá bom? Essa corda é a nossa vida. Mas a parte vermelha é o nosso tempo na terra, aqui, tá bom? Aí eu quero que você pense o seguinte: a gente vive esses 4 dedos, a gente tem hoje a oportunidade de viver esses 4 dedos, né, da nossa vida para a eternidade, ou seja, para aquilo que Deus tem preparado para nós, né, para sempre. Ou a gente pode viver esses 4 dedos presos a esse mundo. Só que a gente sabe que esse mundo vai passar. A gente sabe que tudo que nós vemos, tudo que é material, tudo que você está vendo com os olhos naturais à tua volta vai desaparecer um dia, mais cedo ou mais tarde. É certo, não vai existir para sempre. Você sabe disso. Aí nós temos a escolha, que a gente quer viver esses 4 dedos de vida aqui na terra para alguma coisa que vai embora, que vai passar, que vai deixar de existir. É sem sentido, mas é assim que muitas vezes nós vivemos. Ou nós podemos escolher viver esse curto período na terra para aquilo que Deus tem preparado para nós para toda a eternidade. E aí a palavra de Deus entra. Deus quer que a gente viva aqui na terra esse curto espaço de tempo de tal maneira que a gente possa impactar a vida de outros para toda a eternidade. Se nós
todo aquele que foi impactado com o Evangelho, ele não quer ir para o céu sozinho. Todo aquele que foi impactado pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, ele quer que outros também conheçam esse amor. Então nós temos essa escolha, nós temos essa opção de viver esse curto período na terra para a glória de Deus ou para nós mesmos. A gente é livre para viver para nós mesmos, só que não tem dividendo eterno, né? Não tem lucro, não tem recompensa. Vai ser isso aí. Tem gente que vive assim, né? Só tenho essa vida, então vou me esbaldar, vou fazer tudo que eu tenho direito agora. Aí vive e morre e acaba. As pessoas são livres, mas a gente tem a opção, né, de usar aquilo que Deus nos deu, de crer naquilo que é invisível e falar: não, eu quero viver para sempre para o Senhor. Eu quero aprender aqui na terra aquilo que eu vou viver para sempre. Louvar a Deus, adorar o Senhor. Você sabia que isso aqui é um treinamento, né? Nós estamos sendo treinados para o resto da nossa vida. Só que a gente pode desperdiçar o tempo desse treinamento, né? Tem aqueles alunos meio malandro, né? Que eles acham que estão enganando o professor, mas eles estão se enganando, né? Às vezes a gente faz a mesma coisa, né? A gente quer ser mais esperto que os outros, a gente quer ser mais esperto que Deus, mas a gente está enganando a si mesmo, né? Não vale a pena. Então é isso, irmão. Se não tivermos o entendimento de Paulo, de que o nosso corpo está se decompondo, né? O homem exterior está se desgastando, mas o homem interior está se renovando. Se nós não tivermos esse entendimento, vamos viver vidas medíocres e fatalmente vamos desanimar na fé, porque não vai fazer o mínimo sentido o sofrimento. Porque todos sofrem, viu? Todos sofrem. Esse mundo, ele jaz no maligno, é um mundo que é derivado de uma queda. Ele caiu do estado glorioso que Deus tinha para ele por causa do pecado. Então é inerente a esse mundo caído o sofrimento. Só que nós temos a oportunidade de, se tiver que sofrer, vou sofrer por amor a Cristo. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer de modo que o meu sofrimento tenha um impacto eterno. E aí quando o sofrimento ele significa glória. Quando você escolhe que o teu sofrimento ele vai ter um impacto eterno para a tua vida e para as pessoas à tua volta, né? Para o reino de Deus. Então, a escolha é nossa. Versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nós, né, estamos quase terminando, versículos 17 e 18. Mas olha só o que o versículo 17 fala. Nossos sofrimentos são o que? Ele chama os sofrimentos de leve e momentâneo, né? Aí você para e fala, né? Leve e momentâneo só se for o teu, Paulo. O meu não é, né? Não é verdade? Eu sei, porque eu sou igual você, né? Feito da mesma coisa. É um drama só, né? Eu não posso, né? Posso pegar uma gripe, né, amor? Que é um drama, meu Deus. O mundo vai acabar quando eu fico com gripe. É como eu me sinto, né? Bom, mas ficando sério aqui. A gente para e pensa, meu Deus, leve, momentâneo. Aí você vem, né, com toda a história. Olha, passei por isso, doença tal, perdi fulano, aconteceu essa outra coisa, né? A injustiça com aquela pessoa, aquela outra também. Aí você vai acrescentando a lista. Sofrimento acima de sofrimento, né? E você fala que isso é leve, você fala que isso é momentâneo. Mas é leve e momentâneo, irmão, se você comparar com a tua eternidade. Tudo. Ainda que você viva 100 anos e você sofra todo dia, ainda assim é leve e momentâneo comparado à tua eternidade. E ninguém sofre 100 anos todo dia, né? Mas ainda que sofra, porque toda tempestade ela passa, né? Ela não é eterna, né? Ela vem, naquele momento você está no olho do furacão, parece que vai morrer, né? Não te importa que pereçamos, Senhor, né? E aí depois a tempestade passa e você fica bem de novo, né? Então, nenhuma tempestade é eterna, a gente sabe disso, mas ainda que você sofresse todo dia durante 100 anos, ainda assim seria leve e momentâneo comparado à tua eternidade.
E aqui Paulo ele fala com convicção: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então ele compara não só o leve com o peso da glória, como o momentâneo do sofrimento com a eternidade da glória. Então são dois contrapontos fortíssimos que ele apresenta. E agora eu quero ler para você 2 Coríntios 11, de 23 a 28, e a gente vai entender como que Paulo chegou a essa conclusão, tá bom? 2 Coríntios 11, de 23 a 28, está em 2 slides aí. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Isso aqui é Paulo, no capítulo 11, ele está falando dos judaizantes que estavam influenciando a cabeça dos irmãos na igreja em Corinto. Então, ele, se referindo a eles, ele fala: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Ou seja, porque eles não eram, né? Eles se fingiam que eram. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios e perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então Paulo ele dá uma lista, né, de alguns sofrimentos leves e momentâneos que ele passou, tá? Então, assim, esses são os sofrimentos leves e momentâneos que Paulo tinha vivido até essa altura da sua vida: naufrágio, açoites, prisões, tumultos, perigos, né, no mar, nas cidades, dos judeus, dos gentios, de assaltantes, no deserto, no mar, em tudo que é canto e de todas as formas, ele sofreu. Ele sofreu por amor a Cristo, por amor à causa do Evangelho. E ele fala: tudo isso é leve, tudo isso é momentâneo comparado com a minha eternidade. Aí eu tenho que ser sincero, né? Espero que você também seja. Se Paulo chegou a essa conclusão passando pelo que ele passou, desculpa, mas os meus sofrimentos são muito mais leves do que os dele. Eu nunca fui apedrejado. Não sei o que é um naufrágio. Eu não sei o que é ser açoitado e preso por causa de Jesus. Não sei. E eu acho que uma gripe é o fim do mundo, né? Então, se isso é leve, muito mais para nós, irmãos. Isso era apenas os sofrimentos físicos, sem contar os emocionais, sem contar os ataques espirituais que Paulo passava, sabe? De ter que guerrear em oração com o diabo. Então a nossa aflição é leve, irmãos. E é muito consolador saber que Deus ele usa inclusive os nossos sofrimentos, as nossas tribulações para produzir em nós uma glória eterna, né? Então é um investimento. Encara os sofrimentos de uma outra maneira a partir de agora. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, nós queremos a glória, mas não queremos o sofrimento. Só que não dá. Se você é cristão, eu preciso te falar isso. Não se iluda, não se engane. Não dá para viver a glória sem antes viver o sofrimento. Tá bom? Não dá. Impossível. Ou a gente está seguindo um outro Cristo, um outro Jesus, que não é o nosso. Então, algo importante: a aflição não é algo para ser resistido, para que você se sinta, né, forte, poderoso, espiritual. Não. Sofrimento é simplesmente o processo da glória sendo produzido em nós.
tá bom? Então, sofrimento, você fala, então eu quero mais sofrimento, né, para poder... Não, simplesmente entenda que tudo que você passa, né, já é o suficiente se você viver à luz, né, da cruz de Cristo, da palavra de Deus para o Senhor, é o suficiente para produzir em você essa glória eterna e pesada, tá bom? Algumas pessoas vão para o outro extremo, elas falam, tá bom, então se sofrer espiritualidade, eu quero sofrer bastante para ser bem espiritual, mas também não é isso que está sendo dito, tá bom? Nós precisamos usar todas as coisas do mundo natural para a glória de Deus, né? Para o efeito espiritual. Então, ainda que você não entenda, Deus está usando os sofrimentos, né, na sua vida para o seu bem, para produzir essa glória. Se você deseja entender como que as coisas vão, ore, busque a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te consolar e te guiar. É como se Paulo estivesse falando, olha, pega uma balança, coloca de um lado todo o teu sofrimento e ainda faz uma força assim, aperta bem. Agora deixa Deus colocar a glória do outro lado e você vai ver que não tem comparação. É exatamente isso. Romanos 8,18 diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você crê nisso? Sim ou não? Amém? Sim. Nossas aflições são leves comparadas, tá? Eu coloquei alguns pontos só, mas você pode aumentar a lista em casa. Por que as nossas aflições são leves? Comparado ao que os outros sofrem. Já comparou que você sofre com o que o outro sofre? Eu encontro cada coisa que eu falo, Deus, me ajuda a não reclamar do que eu passo, né? Comparado ao que nós realmente merecemos, porque nós somos pecadores, né? Se nós formos sinceros, nós merecemos o inferno. Então, tudo, né? Tudo o resto que não é o inferno é leve, né? Outro, ao que Jesus sofreu por nós, né? O meu sofrimento jamais vai se comparar ao que Jesus sofreu por mim, certo? É leve comparado às bênçãos que desfrutamos por conhecer Jesus, porque realmente sofrer com Jesus, irmão, é gostoso, né? Ruim é sofrer sem Jesus, porque sofrer com Jesus, você tem o consolo, você tem Ele te carregando no colo, sabe? Você fala, eu não entendo nada, está tudo confuso, mas você está nos braços do Pai, você está nos braços daquele que deu a vida para te salvar, você está seguro, você está abençoado. Então, assim, é leve comparado à bênção de conhecer Jesus, comparado à graça que experimentamos no nosso relacionamento com Jesus, e comparado à glória que segue essas aflições. Então, que a gente entenda, irmãos, sabe, de todo o coração, a olhar o sofrimento de uma maneira celestial e numa perspectiva celestial. E aí eu quero repetir, nosso maior problema, irmãos, é a gente valorizar mais o vaso do que o conteúdo do vaso, né? Mais uma vez eu quero insistir, se você está sofrendo inconsolavelmente, é porque talvez você esteja dando mais valor para o vaso do que para o conteúdo do vaso, tá bom? Você está se importando muito mais com o que é material e passageiro do que aquilo que é eterno, né? Então, mesmo que aos olhos do mundo Paulo tivesse uma vida que era um fracasso total, porque imagina, né? Nossa, quem é o seu líder? Meu líder é aquele que foi açoitado, foi preso, né? Que foi espancado, que... tá. É como se perguntasse, quem é o seu Deus? O meu Deus foi aquele que foi rejeitado pelo seu próprio povo, que levou uma coroa de espinhos, né, na cabeça, que foi zombado, que foi pendurado no lugar dos malfeitores, numa cruz, né? Esse é o seu Deus? Morreu numa cruz? As pessoas caçoam de nós, né? As pessoas tiram sarro. Mas aquilo que para o mundo é loucura, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do mundo, irmãos. Aquilo que para o mundo é loucura é o poder de Deus para aquele que crê. Amém? Esse é o poder de Deus para aquele que crê. É loucura para o mundo. Então,
Assim como Paulo, nós temos convicção desse peso de glória. O Espírito da glória repousa sobre nós, é o que diz 1 Pedro no capítulo 4. Versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você pegar só a parte afirmativa desse versículo, você tem: fixamos os olhos no que não se vê, que é eterno. Então nós fixamos os olhos onde? No que não se vê, porque isso é eterno, né? Então essa é a nossa missão. Fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Aí você fala: peraí, isso é outro paradoxo. Como que eu posso fixar meus olhos naquilo que não se vê? É aí que entra a fé. É aí que entra a fé. O que é a fé? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo. Leiam para mim, por favor, Hebreus 11:1. Leiam todos juntos, por favor. Ora, a fé... então a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Então fixar os olhos no que não se vê significa o quê? Ter fé? Sim, ter fé. Olhar para Jesus. Você não pode vê-lo com os olhos humanos, mas com os olhos da fé você pode. Então é isso, irmãos. Jesus é eterno e aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Jesus ressuscitou dentre os mortos e aquele que crê em Jesus também vai ressuscitar dentre os mortos. A W. Tozer falava que o único mundo real é o mundo espiritual, porque tudo isso daqui é um transitório, é um holograma, né? É um reflexo do mundo espiritual. Feliz é aquele que entende isso, né? Feliz é aquele que entende isso. Feliz é aquele que tem a bênção de compreender essa glória. Meu Deus. Algo muito importante: o sofrimento não nos faz mais santo e nem mais espiritual. O sofrimento não nos faz mais santo nem mais espiritual, a menos que a gente traga esse sofrimento à luz de Cristo para o Senhor. Se nós não trouxermos os nossos sofrimentos a Cristo, nós vamos ficar loucos. Não faz o mínimo sentido. O valor do material está no fato de poder ser usado para o espiritual, né? Muitas vezes as pessoas falam: então não quero saber mais de nada, né? Fica louca também. Então não, a gente vai usar o material, né, para tirar lucros espirituais sobre eles. E os heróis da fé listados em Hebreus 11, eles têm o nome ali porque eles viram o invisível. Todos eles, se você ler Hebreus 11, você vai ver. Por que esse nome está aqui? Porque ele viu o invisível. Ele fixou os olhos naquilo que os olhos naturais não veem. Aquilo que ninguém mais estava vendo, eles estavam vendo. É maravilhoso isso. Se você hoje pode fixar teus olhos naquilo que não se vê, você é um herói da fé. Porque você está vendo o invisível. Você está vendo o invisível. Então, irmãos, tudo vai passar, graças a Deus. Tudo vai passar. As tempestades vão passar, as lutas vão passar, os sofrimentos vão passar, esse mundo vai passar. Céus e terras vão passar. Mas a palavra de Deus jamais vai passar. E aqueles que confiam nessa palavra também jamais vão passar. Amém? Então, fixa teus olhos no que não se vê, no que é eterno, porque o que é momentâneo não é vantajoso. Não é vantajoso fixar os olhos no que é passageiro. E a última coisa: cristãos que seguem a Cristo governam suas vidas pelos valores eternos e não por recompensas terrenas. Todo cristão que segue a Cristo, ele baseia a sua vida por valores eternos e não por recompensas terrenas, né? A gente precisa agora parar e analisar, né, se nós estamos vivendo por recompensas terrenas ou por valores eternos. Então vamos manter os olhos no Senhor. Vamos ficar de pé e orar a Ele. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. E obrigado, Deus, porque nós podemos estar reunidos aqui no Teu nome, Senhor.
Obrigado porque essa palavra pode não ser a mais... aquela que a gente mais gosta de ouvir, mas é a que a gente mais precisa, Senhor, porque nós nos distraímos muito facilmente, Senhor, e eu oro que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da minha vida, misericórdia de nós, Senhor. E eu oro que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor nos ajude a fixar nossos olhos naquilo que olho natural algum pode ver, Senhor. Nós queremos olhar, Deus, para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Senhor, a razão da nossa vida, o alicerce no qual estamos firmados, Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és o nosso porto seguro, Jesus. E nós te louvamos essa noite, Senhor. Abençoa os meus irmãos. Eu não sei se estão passando por perseguição, se estão, ó Deus, presos, né, impedidos de anunciar a sua fé. Eu não sei se estão confusos, se sentindo debaixo de condenação e acusações, e não sei se estão muito fixados, Deus, fixando os olhos no vaso terreno. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Eu não sei, Senhor Deus, se estão abatidos, ó Deus, se sentem aprisionados ou pegos pelo inimigo ou derrotados pelo inimigo. Eu não sei, Senhor. Eu só sei que independente de qualquer situação que nós estejamos passando hoje, o Senhor quer que a gente saiba que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu porque o Senhor tem um plano glorioso para as nossas vidas e que o Senhor nunca desiste de nós. Nós, ó Deus, podemos nos afastar, mas o Senhor nunca se afasta, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. Senhor, Tu estás produzindo em nós, através de tudo que passamos, Senhor, todo sofrimento, Senhor, o Senhor está produzindo em nós uma glória que é eterna, Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a ser bem treinados para a eternidade. Nos ajuda, Senhor, a Te louvar, ó Deus, quando tudo está difícil, quando tudo está contrário, quando tudo parece, Senhor Deus, não ter sentido algum, porque se nós perseverarmos e nós Te adorarmos, ó Deus, nessas condições, o que nós vamos fazer no céu, onde não há mais lágrima e não há mais dor e não há mais sofrimento, Senhor, como não vai ser a nossa reação diante do Deus da nossa vida, do Deus vivo que nos trouxe a vida? Senhor, vai ser glorioso, Senhor. A eternidade contigo, Senhor, será gloriosa. E obrigado porque essa glória, Deus, pode ser experimentada já agora, Senhor. Independente daquilo que passamos e sofremos, o Espírito da glória repousa sobre nós. Nós podemos, Senhor, hoje Te louvar, hoje Te bendizer. Ó Deus, não importa o que sentimos, não importa o que queremos, não importa o que desejamos, não importa nada mais, Senhor. Nós temos o Deus vivo em nossas vidas, Senhor. E eu Te louvo por isso, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Levanta a cabeça do Teu povo, Senhor. Firma, Deus, firma os nossos passos, Senhor. Fortalece os joelhos vacilantes, Senhor. Adestra as nossas mãos para a peleja, Senhor. Porque a batalha é do Senhor, ó Deus. Mas nos permita ir, ó Deus, enfrentar o inimigo, Senhor. O diabo, ele vai fugir de nós, ó Deus. Ao nós existirmos, o diabo, ele fugirá de nós, Senhor. Não nos deixa ser medrosos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos apavorar. Não nos deixa fugir, Senhor. Não nos deixa desistir, Senhor. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Em nome de Jesus.